Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 7 de novembro, começando aí mais uma semana com todos vocês. Antes de tudo, desejo a todos uma excelente semana, que seja uma semana muito boa aí no mercado, no trabalho, enfim, com a família, com os amigos, que seja tudo de bom aí para todos vocês, esse é o meu desejo. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Eu vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, comentar aí sobre o Ibovespa que fechou em queda de mais de 2%, fechou bem mal aí no dia de hoje, e também falar sobre os ativos que foram solicitados no fechamento de sexta-feira. Então já aproveita aí para deixar nos comentários desse vídeo quais são as ações que vocês gostariam que nós comentássemos amanhã no fechamento. E também já deixa aí o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Enquanto roda a vinheta, você aproveita esse tempinho para fazer tudo isso que eu mencionei. Bora lá! Então vamos lá pessoal, Ibovespa na tela. Antes de eu comentar aí sobre ele, deixa eu colocar os ativos que serão analisados. Para você que pulou a vinheta aí, já deixa seu joinha nesse vídeo. Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Vivara, City 3, Loja Senior, Igite, que é Iguatemi, BBAS3, Amer 3, BR Foods, Alpa 4, Raiz 4, MGLU 3, Cosan, Marfrig, BBSE e VEG 3. Também tem IVVB11, não apareceu aí, mas tem aí também para o fechamento do dia de hoje. Então vamos lá, só tirar esses ativos da tela e aí a gente inicia. Então, Ibovespa aí caindo hoje 2,38%, fechando aqui bem forte, um dia de forte queda, tomado basicamente aí pelos vendedores. A gente teve pouca coisa sendo apresentada aqui no terreno positivo no dia de hoje. Se a gente pegar aqui, não dá nem para puxar direito. Foi 0,09 aí de alta, o que o Ibovespa apresentou aqui na sessão no terreno positivo. O restante só trabalhou aqui em queda, veio fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Respeitando aí então essa região de topo, depois de ter confirmado um fechamento acima, já na sequência retornou para baixo dele, então continua sendo um nível importante de resistência na faixa dos 117.560 e aumentando a expectativa de poder voltar a testar mais uma vez a região de suporte lá no 112.580, que é essa região da média móvel aqui do gráfico semanal, com essa região de fundo, esse outro fundo um pouco mais próximo também. Enfim, esse fechamento abaixo da média aumentou essa expectativa. Uma nova perda de mínima aqui amanhã, com confirmação de fechamento abaixo dessa mínima, vai reforçando todo esse viés que eu mencionei aí neste momento. Para basicamente segurar aí a onda desse índice de queda, seria um fechamento acima da média aqui, o que seria o menos provável. A gente pode até ter aí de repente o índice subindo na sessão de amanhã, mas deixando aqui algum possível pavio aí, né? Deixando uma sombra superior, aumentando essa expectativa mais negativa aqui. De maneira geral, caso ocorra, melhor ainda, é algo nesse sentido, devolvendo, mas aí ficaria bem estranho aqui, sendo bem sincero, tecnicamente falando, esse movimento todo aqui sendo apresentado pelo gráfico diário do Ibovespa, e aí a gente teria uma baita de uma volatilidade. Então a semana já começa em queda aí de 2,38%, começando aí com o pé esquerdo o nosso Ibovespa. Falando agora do mini índice aí no dia de hoje, apresentando queda de 2,13%, já está no leilão, vindo para fechar abaixo da média móvel de 3 períodos, também respeitando essa região de topo anterior, na faixa dos 120 mil pontos ali, o índice. Gráfico de 60 minutos. Abriu aqui basicamente um leve gap de alta, mas já devolveu, fechando esse gap que havia sido apresentado, recuou na média, gerou sinalização de topo, pancada para baixo, lateralizou e um novo movimento de baixa. Qual é o próximo suporte, Kaique? Basicamente essa região aqui desse fundo na faixa dos 115.300 pontos. Seria o nível mais relevante depois desse fundo que está se sustentando nesse momento. Nossa, Kaique, mas o fundo não é aqui? O menor fechamento foi aqui. Então, fechamento
movimento seria essa região na faixa aí dos 116,725, é onde está se sustentando nesse momento, na região aí onde se encontra. Depois disso, como eu mencionei, 115,300. Então, amanhã abriu gerando alguma sinalização positiva, um movimento de alta, por exemplo, vindo buscar a média, a região dos 117,600 e gerando sinalização de topo, focaria mais na venda. De que maneira seria isso aí pelo gráfico de 5? Um repique um pouquinho maior aqui, vindo testar essa região que eu mencionei e gerando uma sinalização negativa por aqui. Eu só olharia para a compra aí no mini índice se gerar sinal de alta aqui em cima. Ou se for muito arrojado, tentando abrir a compra aqui, se estiver dando continuidade no movimento, tentando pegar esse repique até a região da resistência no 117,500, 117,160, perdão. Do contrário, só abriria a compra lá em cima, porque aí a gente vai estar tentando gerar um novo sinal de alta acima aqui da média do gráfico de 60 minutos, que tende a cair um pouquinho aí também. Do contrário, abriu aí perdendo a mínima, gerando pivô de baixa na sequência, focando aí na ponta vendedora a favor da tendência. Lembrando que, para quem não nos conhece, estaremos ao vivo a partir das 8h45 da manhã aqui no canal amanhã. Falando do dólar. O dólar no dia de hoje aí teve uma boa alta de 2%, basicamente, vindo fechar no 5,184. É uma região de resistência importante aqui, mas a maneira como apresentou esse sinal de fundo aqui contra esse movimento de baixa, aumenta a chance de ter algum teste aqui na região da média, na faixa dos 232. Então a gente pode ver o dólar ainda caminhando em direção a essa região aqui, dado o forte candle de alta que foi apresentado no dia de hoje. A gente entrou numa região de resistência e conseguiu fechar próximo dela. Não foi, por exemplo, isso que aconteceu. Testou e deixou uma baita de uma sombra e fechou aqui embaixo. Isso aí demonstraria fraqueza aí na ponta compradora. Pelo contrário, a gente teve um fechamento bem próximo da sua máxima. Então, demonstrou aí bastante força. Vejam só, a gente abre aqui o dólar num gap de alta, basicamente aqui. Fica lateral, gera até uma sinalização de topo aqui, que já reverte no primeiro candle, lateraliza e pancada na sequência de novo, vindo buscar essa região dos 5.200 aí. E começou a corrigir mais fraco aqui. Então a gente pode ter aí um término dessa correção com mais um ou dois candles e na sequência um novo movimento de alta, ou ainda abrir já no gap de alta, recuar mais curto lá no gráfico de 5 minutos, de 2 minutos e já apresentar um novo sinal positivo na sequência, o que aumentaria a chance aí do dólar, por exemplo, vir buscar a região da média que a gente tinha mencionado lá nos 232 pelo gráfico diário. Então pelo gráfico de 5 minutos, como seria isso? Basicamente, deixa eu só diminuir aqui, basicamente aí um gap de alta, um recuo aí tentando buscar a média ou o fechamento do próprio gap, gerando um sinal positivo na sequência. Para venda, o ideal seria aí sinalização de baixa, abaixo dos 5.160, que aumentaria a chance de voltar a testar ali a região dos 5.130, que é toda essa região de lateralização anterior. Mais uma vez, lembrando aí que a partir das 8h45 estamos ao vivo aqui no canal todos os dias. Falando agora da Petrobras, Petro aí no dia de hoje apresentando queda de 4%, continua dentro do seu movimento de baixa a favor da tendência de baixa de curto prazo. No médio prazo, após anular a tendência de alta, perdendo esse sinal de fundo ascendente que tinha sido deixado aqui para trás, a Petro iniciou a semana dando continuidade no movimento, que aumenta a chance de testar de fato essa região de suporte do topo anterior na faixa dos R$ 25,56. Então, para quem está vendido aí, já é possível deixar um stop de proteção acima da máxima de hoje nos 28,31. Não vejo possibilidade de compra nessa aspiração de máxima aqui amanhã, porque você vai ter um stop aí razoavelmente grande. O ideal seria se afastar ainda um pouco mais da média, deixar um stop mais curto e gerar alguma sinalização positiva para tentar pegar algum recuo do preço contra a tendência. Tá? Então eu aguardaria aí pelo menos mais um ou dois candles aqui, né? Tentando dar sequência nesse movimento, já demonstrando fraqueza, não indo muito longe da mínima do candle anterior e na sequência gerar algum sinal de alta. Melhor ainda se for próximo, o mais próximo possível do suporte que a gente mencionou anteriormente. Falando agora de Vale 3, no dia de hoje a Vale fechando em leve queda de 0,53%, fechou aí acima da média, fechou acima daquela região que tinha conseguido conquistar novamente, que era a região dos R$ 71 aí, que era toda essa região de topos anteriores. Então conseguiu se manter aí acima. O ideal seria ter algum processo ainda corretivo aqui na sequência de mais 2 a 3 candles,
para aí sim olhar para alguma posição na ponta compradora, se apresentar alguma sinalização positiva aqui. Então o ideal seria algo nesse sentido realmente para tentar pegar alguma compra. Para quem já está comprado, stop aqui abaixo da mínima de sexta ainda cai bem ali na região dos R$ 70,79. Porque se perder essa região pode aumentar a chance de voltar mais uma vez a ser negociado abaixo da média, enfim, e iniciar um novo movimento de baixa. Então o ideal seria deixar um stop aí bem protegido também. E para abrir alguma compra, o ideal seria aguardar aí mais 1 ou 2 candles de correção. Falando agora dos ativos de swing trade que nós tínhamos posição em aberto e hoje foram encerradas. O primeiro delas, Viva 3, que caiu aí 4,58%, fechando fortemente abaixo da média, não só do gráfico diário, mas fechando neste início de semana, por enquanto, abaixo ali da média do semanal também, enfraquecendo um pouco essa sinalização de fundo que havia sido apresentado aqui no médio prazo. Então, acionou aí a nossa saída no curto prazo e enfraqueceu também esse movimento de alta que havia sido apresentado. A gente pode ter aqui a Vivara podendo testar mais uma vez a região dos R$ 24,85, que é essa região de 2 fundos anteriores aqui. Então retomou um viés um pouquinho mais negativo aqui no curtíssimo prazo, com esse fechamento mais forte de baixa. Eu já vou mostrar todos os resultados para vocês na tabela, tá? Eu só vou comentar cada um deles antes. Falando agora de Cyrela. No dia de hoje, Cyrela caindo aí 6,13%. Fechando também bem forte aqui abaixo da média, perdendo aí mínimas de candles importantes, como esse do grande candle de alta aqui que havia sido deixado para trás, com um fechamento acima da média móvel. Então, Cyrela aqui retomou um viés mais negativo também, aumentando as chances de vir testar aí a região dos 16,80, aqui seria a região dos R$17 ali no gráfico semanal, seria a região da média. Então retomou aí um viés mais negativo aqui também a Cyrela e acionou a nossa saída aí, o nosso stop mais cheio nessa operação de swing trade. Então retomou esse viés mais negativo. E também Lojas Renner, no dia de hoje aí caindo 3,13%, também acionando a nossa saída. A gente tentou antecipar um possível sinal de fundo ascendente, que não foi apresentado e hoje aí caiu um pouquinho mais forte. Então acionou também a nossa saída aqui no curto prazo naquela nossa operação de swing trade. A tendência de alta que havia sido, de baixa que havia sido anulada, já volta a ser aí apresentada mais uma vez com esse viés mais negativo de poder vir testar a região dos 27,30 e até mesmo perder ali a região dos R$ 27,07. Então retomou esse viés mais negativo. E agora colocando para vocês na tela, primeiramente falando sobre Vivara, a gente teve uma perda na operação de 4,33% e sobre o capital total de menos 0,5%. De Cyrela foi uma perda de 4,92% e sobre o capital total 0,5%. E em Lojas Renner a gente teve uma perda de 4,74% na operação e sobre o capital total menos 0,5% aqui. Então 3 operações no prejuízo sendo encerradas na sessão de hoje. Falando das outras operações que nós temos em aberto, a primeira delas, IGIT11. Deixa eu só conferir se eu tirei realmente aí, tirei os ativos da tela, senão não ia dar para continuar aí. IGIT11 hoje caindo aí 2,44%. Nós estamos comprados nesse ativo, tentando pegar aí a sequência desse movimento de alta que vinha sendo apresentado. Foi um fechamento um pouco mais forte, mas se segurando ainda na região da média móvel de 13 períodos. O ideal seria que tivesse pelo menos mais um aqui e na sequência uma nova sinalização positiva que reforçaria aí a expectativa da nossa compra. Então continuamos posicionados. Nosso stop está um pouco mais protegido aí abaixo da média. Também temos aí uma posição em BBAS3. Essa na ponta vendedora, hoje caindo aí 3,5%, depois dessa perda de mínima aqui, gerou sinalização de topo em cima da região de resistência, então aumenta a expectativa de um novo movimento de baixa, então estamos vendidos aí em Banco do Brasil. Temos também uma posição em aberto em AME3, também na ponta vendedora, que hoje fechou em queda de 9%, na sua mínima do dia foi o fechamento, um forte candle de baixa aqui sendo apresentado, o que reforça muito a expectativa de vir buscar a região dos R$ 13,60. Então também estamos posicionados aí na venda de AME3. E temos também BR Foods. BR Foods não é o ativo estrangeiro, BR Foods que eu quero
é o negociado na nossa bolsa. Caindo aí 3,39%, também estamos posicionados na ponta vendedora. A gente já havia tentado abrir aí uma venda nessa perda de mínima, acabou sendo estopado. Então voltamos aí para a venda mais uma vez nesse ativo, tentando pegar aí a confirmação do pivô de baixa e a continuidade desse movimento em direção ao nosso objetivo. Então também estamos posicionados na venda de BR Foods. E agora comentando aí os ativos que foram solicitados no fechamento de sexta-feira. Primeiro deles, Alpa 4, queda de 7,46%, depois de um forte candle de baixa, deu continuidade no movimento. Para quem estava comprado, essa perda de mínima foi mais um sinal de saída. Depois de já ter aqui retomado a tendência de baixa com essa perda de mínima, não faria sentido continuar no papel se perdesse a mínima de sexta-feira. Então, bem ruim mesmo o que está acontecendo aqui no ativo. Nova perda de mínima aí amanhã é novo sinal de saída. Não vejo possibilidade de compra numa aspiração de máxima aqui, depois desses dois candles de forte queda que foram apresentados. Então, um viés bem mais negativo. O mensal aqui formando uma sinalização, agora atualizou, formando uma sinalização negativa aqui de um pivô de baixa, as médias móveis se cruzando. Então a chance de Alpa 4 aqui esticar um pouco mais esse movimento de queda aumentou. Então eu tomaria cuidado aí, até no longo prazo, em Alpa 4. Falando agora de Raiz 4. Raiz 4, neste momento, no dia de hoje, queda de 5,3%, fechando forte aqui também depois desse longo movimento de alta, anulando a antiga tendência de baixa. Então volta a ser negociado aqui dentro da região dos 4,50. Foi um fechamento não muito legal. Depois dessa retomada, o ideal seria que tivesse uma correção mais curta, mais fraca, em direção à região da média, e já começou mais forte. Então, para quem estava comprado no curto prazo, essa perda de mínima foi um sinal de saída. Amanhã, nova perda de mínima é novo sinal de saída. E se conseguisse manter acima da média, frear um pouco essa queda e gerar uma sinalização positiva na sequência, ainda olharia para compra acima desses topos. Do contrário, fechou forte abaixo, deu sequência para depois gerar sinal de alta aqui embaixo, aí eu já descartaria completamente essa tentativa de compra aqui em Raiz 4. MGLU 3. No dia de hoje, queda de 6%, mas se segurando aqui na região da média móvel no dia de hoje. O que é importante para a MGLU 3? Conseguir se manter aqui acima. Então, mesmo que deixe aí um pavio grande aqui amanhã, que continue sendo negociado acima da média para ter uma nova sinalização positiva na sequência aqui, o que ainda daria para olhar para a ponta compradora, que eu acabei de mencionar de Raiz 4, né? Se voltar muito aqui para gerar sinal de alta abaixo da média, eu já descartaria aqui a compra nesse patamar de preço, dos 4,30. O ideal seria um sinal de alta acima dos 4,50 aqui. Então, é importante a Magazine Luiza se manter acima desse nível de preço. O semanal segue aqui alinhado com uma sinalização de fundo. Para quem está posicionado aí no médio prazo, stop nos 4,25. Cosan no dia de hoje, queda de 4%, também perdendo a mínima do candle de sexta-feira, depois de ter testado ali dois topos anteriores. Expectativa de vir testar essa região da média nos R$ 17,30, o que ainda daria para olhar para a compra aí num sinal de alta na sequência. Então, se fizer essa correção mais fraca e mais curta na média, daria para tentar entrar aí na ponta compradora num swing trade. Essa perda de mínima foi um sinal de saída aí para quem estava posicionado no curto prazo. O semanal ainda pode vir buscar a região da média nos 19,54, depois dessa forte semana de alta que foi apresentada aí. Marfrig na sessão de hoje, tivemos aí uma queda de 1%, gerou sinalização de topo depois de ter testado a região da média móvel do lado semanal, essa região de topo aqui também, fechou o gap, conseguiu se sustentar acima dele, é um nível de suporte, mas existe ainda a expectativa de vir testar a média aqui no diário, tá? Nos R$11, que seria a média móvel de 13 períodos. Só que tomaria bastante cuidado, porque está testando a região da média também no semanal, contra a tendência de baixa. Então é uma tendência aí negativa no médio prazo que reforça um novo viés mais negativo aqui, nessa região de resistência. Então se tem alguém comprado aqui no curto prazo, uma nova perda de mínima, pessoal, é mais um sinal de saída. Para quem está interessado em venda, um pouco mais arrojado, aqui foi uma boa de uma entrada. Seria excelente se já fechasse abaixo da média aí, com um fechamento mais próximo da sua mínima, semelhante ao que aconteceu com... que a gente viu aqui foi Alpa 4, né? Com Alpa 4. Deixa eu só confirmar, para não falar besteira. Não foi Alpa 4.
Foi Raiz. Isso, exatamente, Raiz, né? Então, se fechasse lá próximo também da sua mínima, seria muito interessante ali para olhar, para reforçar esse viés mais negativo aqui de venda, tentando pegar a continuidade do movimento até a região dos R$ 9,77. Então, o que eu faria aqui? Kaique, eu olharia mais para a venda realmente. Você pode perder mais uma mínima aqui, seria uma nova entrada, um pouquinho mais atrasada, mas com stop aqui acima desse topo, na faixa dos R$ 11,83. BBSE3, na sessão de hoje alta de 1%, chegou a subir bem mais, chegou a subir ali 3,73%, conseguiu romper essa região de topo anterior e a partir de agora pode apresentar alguma sinalização aqui de correção. A primeira delas seria aí um topo e depois vir buscar a região da média. Então, para quem está comprado no curto prazo, o stop é abaixo dos 29,86. Depois desse movimento mais difícil de ser apresentado aqui de alta para vir romper esse topo, caberia aqui uma correção, até porque deixou uma sombra muito grande aqui no gráfico diário hoje, então reforça bastante aí esse viés mais negativo de ter algo nesse sentido nos próximos dias. O que seria interessante aí para quem está de olho em compra no papel, tá? Então vale a pena ficar de olho aí até quinta ou sexta-feira, se não apresentar algo mais positivo aqui na sequência. Falando agora de VEG3, na sessão de hoje a VEG fechou levemente em alta, de 0,24%, não perdeu a mínima do candle anterior, a mínima de sexta-feira. Então segue aqui ainda tentando apresentar um movimento de alta, mas a gente já teve alguns sinais de fraqueza aqui. Primeiro essa perda de mínima, depois essa outra perda de mínima. Aí hoje, já, apesar de ter superado a máxima do candle de sexta, já fechou abaixo dela. Então vai aumentando a expectativa da gente ter algo nesse sentido aqui nos próximos dias. Até porque o semanal segue bem esticado aqui também. Então eu tenho falado isso bastante, inclusive sempre que eu falo de VEG, tá? Para realmente vocês tomarem cuidado, porque pode acontecer de a hora que começar a correção, já vira um candle mais forte de queda, tá? E aí depois desacelerar aqui na sequência e você acabar se prejudicando com esses iniciais aí e acabar não conseguindo sair tão rápido quanto você gostaria. Tá? Então, por isso que eu estou comentando aí para tomar esse certo cuidado no papel aqui em VEG3, tá? E para a compra tem que realmente apresentar uma correção decente aqui no curto prazo, e decente mesmo porque o semanal ainda está esticado, tá? E aí eu ainda colocaria bem menos capital aqui se gerasse essa possibilidade de entrada aí nos próximos dias. Por fim, IVVB11, opa, não mudou. IVVB11 não quer ir. Vamos ver se carrega agora então. Agora foi. IVVB11 no dia de hoje, baita de uma alta, 3,29%, segurou nessa região de fundo anterior aqui, veio testar a região da média móvel nos R$ 216 aí, um nível importante de preço, e precisa dar continuidade aqui nesse movimento se quiser apresentar algo mais expressivo. Tá? Mesmo que venha aqui nos 220, ainda não mudaria nada no cenário técnico. Precisa voltar para cima dos 227, 230 reais aí e gerar sinal de alta acima desse nível de preço aqui, para retomar um viés mais positivo aí no curto prazo e no médio prazo também, porque eu volto a ser negociado acima desse grande candle de baixo, ou seja, eu anulo ele, né? Eu venho aqui, supero a máxima dele e tento dar continuidade no movimento de alta que vinha tentando ser apresentado, tá? Então, por enquanto, nada mudou aí, né? IVVB11, apesar do forte candle de alta de hoje, precisa dar continuidade nesse movimento para ter algo mais relevante. Se por acaso alguém abriu compra aí nesse sinal de fundo, por estar em cima de um fundo anterior ali, dá para deixar um stop na volatilidade, 2,96. A gente está falando aí de um stop de proteção, vai ficar abaixo da mínima de hoje, não vai ter jeito. Ali na faixa dos R$ 209,72. Deu continuidade no movimento, vai reposicionando seu stop a cada nova mínima ascendente aí. Tá? A gente vai ter resistência então ali na faixa dos 220 até a região ali dos 223. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Se você não deixou o seu joinha, clica aí nesse joinha para ajudar a gente aqui no canal, e a gente se vê amanhã a partir das 8h45 aqui com o nosso Radar do Mercado, com o Dalton Vieira, depois minha participação, e na parte da tarde a participação do Lucas. Aproveitem aí também para nos acompanhar lá nas redes sociais, fiquem à vontade, tá? Um grande abraço, mais uma vez uma excelente semana a todos,
Bom restinho de segunda-feira e até amanhã.